Queridos, o título da mensagem é Discípulo, um ser abnegado e encorajado pelo amor indizível. O texto, Mateus, capítulo 16, versículo do 24 ao 26, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Então, queridos, estamos aqui no momento onde Pedro já havia confessado sua fé no Messias, entendendo que Jesus era o Messias. Ele entendeu que Jesus estava ali e ele era aquele que haveriam de esperar, que era o rei que haveria de vir e veio. Então, Jesus está diante do que Pedro ali confessou e afirmou, deixando claro que sim, ali de fato era o Salvador, ali era o Messias, e como há pouco falei, aquele que muito se esperava, aquele que os profetas pré-anunciaram. E Jesus lhes diz, diante de todo esse momento, esse contexto, que ele iria se dirigir a Jerusalém. E lá, Jesus já os informa que haveria de sofrer grandes agruras, grandes sofrimentos, profundos sofrimentos, profundas dores. Ali Jesus diz: olha, me dirigirei até Jerusalém e lá eu vou enfrentar uma terrível injustiça. E ao fim, Jesus diz: olha, e depois de todas essas coisas, eu serei morto, e morto por crucificação, mas eu ressuscitarei. Então Jesus havia predito sua morte, e o fez de uma forma muito explícita, ou seja, muito clara, dando um entendimento dos enfrentamentos que ele haveria de lutar, de passar. Ele ali mostra a sua disposição, dando-se como oferta de sacrifício e a fim de tirar o pecado do mundo. E seus discípulos, diante de tudo quanto ele falou, ficaram todos estupefatos com aquela notícia, com aquela informação. A grande verdade que nosso Senhor Jesus Cristo acabara de anunciar a ele, em especial ali a Pedro, era algo que a princípio parecia aos seus discípulos algo completamente fora de lógica, desconexo. Ainda que Jesus dizendo que após todo o seu calvário, ele ressuscitaria ao terceiro dia, contudo, aquela afirmação de Jesus não foi compreensivelmente concebida pelos seus discípulos. Pois o que ficou de fato aqui incutido em suas mentes, o que ficou de fato aqui marcado em suas mentes, foi o sofrimento e sua morte, e tal coisa para aqueles homens era algo completamente inconcebível, inaceitável.
Então Jesus, ele foi deverasmente perseguido e odiado, e por toda sorte de autoridade. Jesus, queridos, ele foi odiado pelas autoridades religiosas judias, aqueles que deveriam ir ao seu encontro para prostrarem-se diante dele e adorá-lo e render-lhe honras, todo louvor e toda glória. Ao contrário, eles foram ao seu encontro, mas foram cheios de ódio e de muita inveja. E foram de uma forma tal para trazer a Jesus grande sofrimento até a sua morte, e morte de cruz. E diante de tal afirmação por parte do seu amado mestre, aqueles discípulos, e volto a dizer, em especial Pedro, esse ficou muito chocado. E dessa forma, ele olha para Jesus e fala: jamais, Senhor, isso nunca lhe acontecerá. Para Pedro, queridos, nunca poderia aquele a quem acabara de confessar ser ele o Messias, ser ele o seu Salvador e seu Senhor, não cabia na mente de Pedro este morrer de uma forma tão terrível e tão vergonhosa. E diante daquela fala de Pedro, Jesus volta-se a ele, reconhecendo que Pedro estava sendo usado por Satanás, e então lhe diz: afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não na perspectiva de Deus. O erro de Pedro foi pensar nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Foi ter a mente e os olhos centrados nos simples gostos e vontades de homens e jamais na vontade de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo adverte em sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 19, quando ele diz: olha, se você estiver esperando em nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Salvador de nossas almas, somente uma perspectiva em coisas nesta terra, desta terra, você não entendeu nada. Você continua sendo o mesmo miserável, pobre e nu homem. Então a fé de Pedro foi bastante para crer em Jesus. No entanto, não foi suficiente para crer que Jesus precisava passar por muito sofrimento, por muita dor, pela morte, e uma morte vergonhosa de cruz. Muitos são assim. Falam crer em Cristo, contudo não permitem, nem de forma remota, nem de longe, que assim como Cristo padeceu sofrimentos, estes que dizem crer também padecerão, passarão por esses sofrimentos. Queridos, a cruz, segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, simboliza misericórdia, simboliza graça, simboliza compaixão,
simboliza amor, paz e simboliza aqui um inigualável e imensurável sacrifício. No entanto, no tempo de Jesus, a morte de cruz, a crucificação, era um dos meios de castigos mais terríveis e vergonhosos. Inclusive, esse tipo de castigo, a crucificação, era algo tão desonroso que um cidadão romano, ele não poderia ser condenado à crucificação, pois tal meio de castigo era somente reservado para os inimigos de Roma. É verdade, queridos, que Jesus, ele ainda não havia falado sobre morrer crucificado. Entretanto, nos versículos que ora iremos apreciar e que lemos há pouco, vemos nesses versículos Jesus dando ênfase à cruz, ressaltando a cruz. Pois nosso Senhor diz que quem quiser segui-lo, deve antes negar-se e tomar a sua cruz, e assim sim, segui-lo. E naquele momento, não só Pedro, como os demais discípulos, tinham uma visão equivocada sobre Jesus em relação à sua vida ao mundo. A crucificação, como já dissemos, era algo inconcebível para eles. Eles não aceitavam, não podiam aceitar tal coisa ao seu mestre, ao seu Salvador, ao seu Senhor. O que ocorre é que aqueles homens, eles pensaram como muitos outros, que foram ao encontro de Cristo em narrativas nos evangelhos, tanto de Mateus como outros, como Marcos, como João. Ou seja, foram ao encontro de Jesus, pensando que Jesus havia vindo ao mundo para estabelecer um reino terrestre. Portanto, meus queridos, como naquele tempo aconteceu assim, ainda hoje muitos que professam fé em Jesus têm tal pensamento. Não diferente do passado, ainda hoje, muitos não conseguem ter o discernimento correto que era que era necessário que Jesus padecesse sofrimento, que ele fosse crucificado e que ele ressuscitasse segundo as Escrituras Sagradas. Ainda hoje, as pessoas vão a Cristo, dizendo-se seus discípulos, contudo, vão a Cristo pensando em receber bênçãos, sonhos, realizar sonhos, receber de Jesus honrarias e glórias completamente seculares e mundanas. Vão a ele a fim disso e nada mais que isso. Ainda que digam, ele é o nosso Salvador. E estes que vão assim ao encontro de Jesus Cristo, eles não admitem em hipótese nenhuma, eles não concebem que os verdadeiros cristãos, repito, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros discípulos, devem padecer sofrimentos a exemplo de Jesus. E Jesus, nesse texto que apreciaremos, ele volta-se então ao seu pequeno grupo de discípulos, ao seu pequeno rebanho que ali estava, e lhes fazem ver que existe uma lei sobre eles, uma regra sobre eles.
E esta é inevitável na vida de todo verdadeiro cristão. Inevitável. Esta lei consiste que nenhum servo é maior que o seu Senhor. Nenhum servo é maior que o seu Senhor. João 15, 20. Portanto, queridos, isso quer dizer o seguinte, que o que sucede a Cristo, ainda que nada possa ser comparado ao sofrimento que sobreveio sobre ele, evidentemente que não. Contudo, haverá reflexos dos seus sofrimentos sobre as vidas dos seus verdadeiros seguidores e discípulos. Jesus disse: assim como me perseguiram, perseguirão vocês. Assim como me odiaram, a vocês também odiarão. Assim como não me compreenderam, também não vão lhes compreender. Assim como zombaram de mim, também vão zombar de vocês. Mas existem muitas pessoas que creem e que exercitam, ou pelo menos falam sobre ter essa fé, e não admitem isso, em hipótese alguma. Então, queridos, dito isto, nestas sublimes e preciosas palavras no texto do Evangelho de Mateus, eu quero com vocês observar pelo menos duas preciosas verdades. E a primeira verdade é que ser discípulo de Cristo envolve abnegação e disposição para enfrentamentos, para lutas. Ao versículo 24 e 25. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Então Jesus fala, e fala de forma clara e enfática, o que envolve para que uma pessoa venha a ser seu seguidor, para que venha a ser seu discípulo. Ou seja, um discípulo verdadeiro de Cristo, ele precisa estar pronto para negar-se, tomar sua cruz e assim segui-lo. E, queridos, negar a si mesmo envolve nisso submissão. E submissão a Cristo, o Mestre. Submissão ao quê? A sua vontade. Um verdadeiro discípulo entende que não tem mais controle sobre sua vida. Mas Cristo é quem tem. Um verdadeiro discípulo, ele entende que ele não governa mais sua vida. Ele não decide o que tem que fazer, quem agora ele está à disposição de Jesus Cristo para fazer o que ele quer e não o que ele pensa querer fazer ou desejar fazer. Um verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem convicção absoluta que por ser discípulo, este não tem nenhum privilégio por isso, nenhuma honraria, ele não tem nenhum mérito por isso, pois o fato já de ser um discípulo, por si só, já lhe é um grande, singular
e superlativo e sublime privilégio. Se você de fato é um discípulo de Jesus, se nós somos, que venhamos entender aqui nós, como dizem quando a gente faz algum tipo de negócio que ganha tudo. Você já bateu as paradas. Você já ganhou tudo. Então podemos aqui parafrasear o que Jesus diz aqui no versículo 24. Nós podemos dizer da seguinte forma: como que Jesus olhasse e dissesse: olha, vejam bem e entendam, e por favor, não se enganem e nem pensem diferente do que eu estou a lhes falar. Que vocês sejam completamente cientes que eu, Jesus, o Senhor e Salvador de vocês, eu irei enfrentar muitos sofrimentos e muitas dores. E vocês que querem ser meus discípulos, experimentarão de tais coisas, não evidentemente como eu experimentarei, mas uma coisa é certa, não será fácil. Portanto, se vocês querem ser conhecidos como meus discípulos, vocês devem dar tchau, adeus, às suas vidas de outrora, os seus pensamentos de outrora, as suas convicções de outrora. Vocês devem dar adeus e estarem certos de entregarem-se a perseguições, ao ódio do mundo, às dores, injustiças e vergonha, por amor grato a mim, devido abraçarem o evangelho e a obra do meu reino. Se assim fizerem, podem me seguir, e seguir dia após dia, todos os dias. Então, queridos, negar-se a si mesmo, é viver uma nova vida em completa submissão a Cristo. E podemos ver algo que explicará muito bem o que Jesus diz na palavra do apóstolo Paulo, quando escreve e destina uma carta aos Gálatas. Lá no capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, que muito nós usamos, e não temos a dimensão do que aqui falamos, do que lemos. Gálatas 2:20, eu acredito que dá um devocional de janeiro a dezembro nas nossas vidas, momento reflexivo. Quando diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E podemos encontrar outras e outras palavras, versículos que vão enfatizar isso, quando Paulo também fala aos Filipenses, lá no capítulo 1, versículo 21 e também o 29. No versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses, Paulo diz assim: pois para mim viver é Cristo, e o morrer é lucro. O versículo 29 é o que Paulo diz: pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Privilégio. Se você hoje tem essa fé capaz de crer no Filho de Deus, não é mérito, é privilégio. E se você sofre por amor a Cristo,
É privilégio. Portanto, meus irmãos, negar-se a si mesmo, acho que ficou ruim demais aqui. Portanto, negar-se a si mesmo implica em submissão a nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão que Jesus usa sobre tome sua cruz tem um significado das consequências que serão enfrentadas por agora estar absolutamente ligado a Cristo por meio da fé. E isto, meus irmãos, quer dizer que o verdadeiro discípulo, ele está plenamente ciente que uma vez tendo uma verdadeira e legítima experiência, vou repetir, o verdadeiro discípulo, ele está plenamente ciente que uma vez tendo uma verdadeira e legítima experiência com nosso Senhor Jesus Cristo, agora, daí para frente, ele vai enfrentar as oposições do mundo, e em relação a estes embates, a estas oposições, agora ele está disposto a enfrentar injustiças, a enfrentar vergonha, a enfrentar dor, a enfrentar sofrimentos e martírios. E ele também sabe que para poder fazer tudo isso é preciso que ele venha mortificar a si mesmo, matar o seu eu. Ele precisa matar o seu eu, o seu ego, as suas vontades, os seus desejos, a fim de morrer para o pecado e para o sistema desse caído e maligno mundo. Em seguida, melhor dizendo, Jesus diz: e siga-me, isto é, ande como eu andei. Jesus está olhando para a gente como verdadeiros discípulos, dizendo assim: sejam meu imitador, meus imitadores. Ele diz assim: olha, sigam meus passos, vivam como eu vivi. Ou seja, haja com humildade, haja com misericórdia, haja com compaixão, haja com amor e graça. Sejam discípulos de fato, andem comigo. Discípulo anda com o mestre. Andem como eu andei neste mundo. E tomem sobre vocês o meu jugo, submetendo-se a tudo que lhes ensinei e ensinarei. Às vezes há uma confusão. Discipulado é algo abençoador, é uma bênção, é bíblico. Mas às vezes há uma confusão de não entender o princípio do discipulado. O discipulado, queridos, é tomar o jugo com o Senhor, do Senhor, melhor dizendo. Eu acho que eu expliquei aqui outro dia, mas eu vou falar de novo. Quem conhece aquelas cangas de boi? Quem é do interior, lá em Pombal, a gente conhece mais. Então pronto. Aí tem as cangas de boi para 2 bois. E aquelas pessoas que amansam esses bois, para eles trabalharem em carroças ou carro de boi, o que é que acontece? Eles pegam um boi maduro, já de idade, e que já foi treinado, domesticado. E aí o que é que ele faz? Vai ver um boi novo, aí eles botam junto da canga. E vai andar com um boi maduro, com um boi que já foi ensinado. E então quando ele vai caminhando, e o boi novinho,
cheio de muita vontade, cheio de muita presunção, cheio muito do seu eu, ele quer sair do caminho. O destino é ir em frente, mas ele quer entrar à direita, ele quer desviar-se. O que é que acontece? O boi, o maduro que é maior, que é forte, quando o novo quer sair, ele fica no lugar dele, e o boi não consegue, o boi novo não consegue, ele vai seguindo junto, do lado do que já aprendeu, e seguindo junto, caminhando do ladinho daquele, ele no final vai ficar igual ao outro, e vai ensinar outros. Quando Jesus diz, tome o meu jugo e aprendam de mim, é isso, queridos. Nós temos que aprender do Senhor, até porque é bíblico e é uma ordenança sua. Ele diz, olha, aprendam de mim, e tudo quanto vocês aprendam, ensine também. O grande problema é que tem muito discípulo mobral, analfabeto, e por assim ser não tem como ensinar. Sabe por quê? Porque não sabe para ensinar, e se sabe não vive. Aí que é pior ainda, aí que é pior. Então seguir, não tem como seguir Jesus se não for do ladinho dele, escutando, ouvindo a sua mensagem atentamente, sem mexer em celular, sem se levantar, sem tirar a atenção. Aí vai aprender. Agora tem que aprender e praticar, porque senão vira fariseu. Então, queridos, é assim. Se nós temos que viver como Cristo viveu, se nós temos que andar como Cristo andou, nós temos que seguir a Ele do ladinho, junto com Ele. Discipulado não é só uma sala de aula, não, meus irmãos. Como se vai no colégio aprender matemática, e quando é ou inglês, como eu já fui, e hoje eu não sei nada mais, a não ser yes e no. Por quê? Seguir a Cristo é colocar-se obedientemente pelo caminho do Senhor. Agora só vai fazer isso quem está movido, quem está impelido por um amor grato, dado à salvação recebida de forma imerecida, e portanto esse, levado pelo amor grato, não é levado porque o pastor disse que faça, não é levado porque o irmão falou que faça, não é levado porque o pai falou que aprenda, que vá buscar a Jesus. Não, ele vai buscar a Jesus e aprender dele por amor grato, pela salvação que recebeu. Vocês viram, não sei se eu botei lá no WhatsApp, não sei se todos viram, uma citação de Riley, quando ele diz, se nós de fato, como salvos que somos, tivéssemos a percepção, o entendimento, para onde nós íamos, o inferno que viveríamos ver, o fogo inextinguível que veríamos suportar, o cheiro de enxofre, o inferno que haveríamos de amargar, e sem mérito nenhum, mas só por misericórdia e graça, Ele nos tira dessa condição e nos dá a salvação. Se nós de fato tivéssemos o entendimento disso, não teríamos problema nenhum de negarmos a nós mesmos e seguirmos a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Mas parece que esquecemos a grande bênção que recebemos. Às vezes nós vemos, tem que haver muitas vezes eu vejo igrejas trabalhando assim, tem que haver um incentivo para os crentes, estou falando crente, vim para a igreja,
vim fazer a obra de Deus. Tem que prometer alguma coisa. Se for culto, tem que ter oportunidade, tem que cantar, tem que fazer. Meus irmãos, nós somos uma igreja reformada, de um viés reformado, teologicamente reformada. E nós sabemos e entendemos e falamos isso sempre, que o culto tem que ser para quem? Para Deus. Quem é o centro do culto? Cristo. Do louvor? Cristo. Da pregação? Cristo. Da oração? Cristo. Não, mas eu tenho que ir lá para fazer, porque senão desse jeito fica chato. O culto não é para mim nem para você, o culto é para Jesus. Aí eu preciso lá dar um testemunho. E a gente não tem testemunho. O pior que é o seguinte, tá? O único testemunho que eu vejo, eu ganhei um carro, eu recebi um emprego, foi isso, foi aquilo. Agora ninguém chega aqui, olha, eu estava em pecado, Jesus falou comigo, eu precisava perdoar, eu tinha ódio do meu pai, do meu marido, do meu irmão, da minha filha, de tudo. E chega aqui, mas Deus falou no meu coração, Deus falou contundente no meu coração, e eu agora me arrependi do meu pecado e perdoei. E não vê isso. O pastor Warren Wiersbe, ele fala sobre esse texto que Jesus mostra aos seus discípulos. Aqui, 2 estilos de vida nesse texto. 2 estilos de vida a ser vivido, não é só a ser sabido, os quais vão evidenciar, vão provar que somos ou não somos verdadeiros discípulos. O pastor Warren Wiersbe diz assim: negar a si mesmo ou viver para si mesmo, tomar a sua cruz ou ignorar a cruz, seguir a Cristo ou seguir ao mundo, perder a vida por Cristo ou salvar-se por si só, abandonar o mundo ou ganhar o mundo, manter sua alma ou perder sua alma, participar das recompensas e glória ou perder as recompensas e glória. Então, meus irmãos, nosso Senhor, Ele deixa seus discípulos muito bem cientes que esqueçam ou mesmo sequer pensem em sonhar que o glorioso reino de Deus, que muito esperavam, haveria de ser estabelecido nesse mundo. E dessa forma, Jesus lhes exorta a negar-se, a tomar sua cruz e seguirem os seus passos. Se queriam ser seus seguidores, precisavam entender e aceitar que haveria perseguição, que haveria aflição e muita oposição. Aí agora Jesus passa a dizer a seus discípulos que, se desejam salvar as suas vidas, precisam se colocar à disposição de perdê-las. Jesus está dizendo que se querem ser de fato seus discípulos, devem agora abrir mão de suas vidas. E uma vida vivida conforme um verdadeiro e legítimo cristianismo deve ser evidenciada pelo levar diário de uma cruz, enquanto se aguarda uma coroa de glória numa vida futura, no porvir. Queridos, nós temos diariamente uma luta acirrada contra nós mesmos, isso é fato, todos nós temos. Nosso corpo corruptível, ele não é perfeito. Este corpo aqui, ele é cobiçoso no sentir, no olhar, no pensar, ele é cobiçoso no orgulho de ser. Portanto, precisamos tomar dia após dia nossa cruz e crucificar quem? Nós mesmos. E por quê? Por amor grato àquele que de fato deu-se por nós.
Se a motivação de não pecar for Jesus, ainda que você não peque, não serviu para nada. Se o sacrifício que fazemos, a disposição que temos para enfrentar este mundo, não for para Jesus, mas for para mostrar, ó como eu sou tampa, não valeu de nada. Ou nós fazemos para Ele, ou não estamos fazendo para ninguém. Ou pelo menos essas pessoas para quem nós estamos fazendo, para o Senhor Jesus isso é sacrifício besta, que Ele não recebe. É um sacrifício farisaico, para o seu próprio eu, para a sua glória. Você não pode cantar um desses últimos louvores, aonde diz a Ele toda a glória. Nós temos uma luta contra esse mundo. Tomar a nossa cruz não significa termos problemas ou algum tipo de doença. Não quero dizer isso. Mas significa identificar-se com a rejeição que Cristo recebeu, identificar-se com a perseguição que sobre Cristo sucedeu. É identificar-se com o ódio que em Cristo sobreveio. Um discípulo, ele anda na contramão do sistema mundano. Ele não se conforma e, portanto, ele não se amolda. A nossa luta também é contra esse mundo e seu sistema. Como é que podemos, como nós, como igreja, nos conformar com este mundo e com todas as suas coisas? Um discípulo verdadeiro, ele vive inconformado com esse mundo. Desde que conhecemos a Jesus, declaramos paz com Deus. Mas ao mesmo tempo nós declaramos guerra contra o pecado, que milita contra nós, que nos açoita. E nessa guerra, as batalhas são muitas, são inúmeras. E é preciso que nós nos dediquemos a andar seguindo Jesus, de outra forma não a venceremos. Quem de fato professa uma legítima e salvífica fé em Jesus, vive esses muitos combates e enfrentamentos. Não à toa Paulo diz: combati o bom combate. Se ele diz que combateu, é porque tem luta, é porque é peleja. Fica o Pai, o que foi que teve antes? Teve cruz, meus irmãos, cruz. Temos que lutar conosco mesmo. Fomos justificados, fomos regenerados, fomos santificados e por fim haveremos de ser glorificados. Ao fim, queridos, ao fim é glória. No final é glória. No final é glória. No final é só glória. Mas antes tem cruz. Antes tem luta. Antes tem embate. Nós, pelo pecado que habita em nossa carne, na nossa carnalidade, o mundo com seu sistema e Satanás. Não é brinquedo não, meu irmão. Vida cristã não foi feita para levar na brincadeira, mas para levar a sério. Segunda verdade: a
absolutamente nada é tão precioso como a alma do ser humano. É o que diz o versículo 26, o que vai nos falar. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Então Jesus adverte aqui sobre 2 impedimentos para que alguém o confesse como Cristo e torne-se então daí para frente seu discípulo. E o primeiro deles é deixar-se ser tentado por uma vida terrena, sem conflitos, sem desconfortos, sem enfrentamentos, como se fosse possível seguir os passos de Jesus. Como diz aquele louvor de Cassiano, vou seguir. Espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Mas não desiste, segue à frente, carregando a cruz, diariamente, enfrentando os embates. Você é um besta, você é um tolo. É impossível seguir os passos de Jesus sem dessa forma caminhar nesse mundo em plena e constante colisões. Agora tem muita gente cantando esse louvor e cambaleando dos dois lados. Dá glória a Deus, mas dá honra ao mundo. Estou seguindo Jesus, mas a minha vida, em casa, no trabalho, aonde for, é segundo os preceitos do mundo. Jesus, no versículo 24, lança o homem a tomar uma decisão, se acaso queira tornar-se seu verdadeiro discípulo. E à luz dos versículos seguintes, 25 e 26, Jesus mostra-lhes quais seriam as escolhas e segue apresentando o benefício de ser um discípulo. A escolha é essa, para ser meu discípulo. E se for, o benefício é esse. E olha, queridos, tal acertada decisão é tomada pelo ser humano, entretanto, é somente Deus que pode encorajá-lo. E isto é feito por infinita misericórdia e amor. Somente aqueles que de fato entendem o amor, o perdão de Deus, e não somente entendem, mas também o amam com amor grato, poderão tomar a decisão de tudo deixar para seguir Jesus. É somente quando amamos com gratidão ao Senhor é que podemos amar o seu reino, a sua obra e os seus salvos, ou seja, os nossos irmãos. E também teremos por meio deste amor a postura e a completa disposição e coragem em amar e abençoar, inclusive aqueles que nos perseguem, os que não causam justiça, aqueles que nos odeiam. Quando você não conhecia Cristo, quando você ainda não tinha se convertido ao único caminho, quando você ainda não tinha conhecido a verdadeira verdade, quando você ainda não tinha recebido vida porque você estava morto,
Você vivia como inimigo de Deus, você violentava Deus, você afrontava Deus. Ele um dia enviou alguém para falar do seu evangelho a você. Lhe amou ainda sendo eu e você quem de fato éramos. Quando vamos ao B+, você conhece alguém? Alguns a gente conhece até, nos encontramos com alguma pessoa, mas ali tem pessoas que nós falamos, que falam mal da nossa fé, que escarnecem da nossa fé, que zombam do nosso Deus, que zombam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contudo, nós estávamos aonde? Falando a eles de Jesus, do amor de Deus, do Evangelho, que é poder de Deus para salvar. Quando vamos para a praça e vamos para lá por esses dias, quando vamos a Sumé, quando vamos à Cidade Verde, quando falamos em qualquer lugar, seja a quem for, agora só fala, só vê disposição, só tem ousadia e coragem aqueles que de fato foram amados por Deus e entendem o quão foram amados e quão gracioso foi esse amor que nos livrou da condenação dos nossos pecados, das ofensas ao Deus Todo-Poderoso. E por nos sentirmos agraciados por esse Deus, fazemos a sua vontade. Amamos, inclusive, os que nos perseguem. Como? Em alguns exemplos esses que há pouco falei. Agora, o grande problema é que tem muito crente que já recebeu a salvação, recebeu a graça e está pouco se lixando. Os outros é que vão para o inferno. Eu recebi a minha. Estou lá preocupado de pregar. Estou lá preocupado de falar de Jesus. Por vezes até amigos, parentes, até pessoas que gostam, e nem a essas falam, se omitem, silenciam. Somente os que entendem o amor de Deus vão se dispor a esses enfrentamentos. Mas todos quanto pensam somente em si e nos interesses próprios, tendo os olhos voltados somente para o que lhe é cômodo fazer, pensando em reconhecimento e vanglórias, podemos ter plena certeza que estes são muitíssimos carentes da compreensão do amor de Deus, para que somente assim possam negar-se e então tomar a sua cruz a fim de seguir a Jesus Cristo. Há um texto em Mateus que diz assim: eu lhe darei tudo isto, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Você pode dar um glória a esse texto? Se você deu glória a Satanás. Que essa palavra é dele, essa fala é dele. Quando tentou Jesus no deserto. Mateus 4, 8 e 9, capítulo 4, versículo 8 e 9 diz: em seguida o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe darei, e disse: eu lhe darei tudo isto, basta ajoelhar-se e adorar-me.
Quando Jesus fala que um indivíduo levado, imbuído pela avareza, pela cobiça, ganha o mundo inteiro em detrimento da sua alma, Jesus, muito possivelmente, ele quer aqui nos levar a este versículo em Mateus 4. Ele quer aqui nos fazer verificar o quão perigoso é isso para as nossas vidas. Ele aqui fala sobre o momento em que é tentado, quando Satanás lhe oferece o mundo aos seus pés, na condição de prostrar-se diante dele e o reverenciar como seu Senhor. E Satanás, desde o princípio, assediou de forma astuta o homem, trabalhando a sua mente através do quê? Da cobiça. E ainda hoje é assim que ele trabalha para que o ser humano se deixe levar e, como consequência, torne-se seu serviçal. Que tenhamos muito cuidado para não aceitarmos tal proposta de Satanás nas nossas vidas. Aqui e acolá nós estamos completamente tendenciosos a aceitar. Não se engane. Não se engane. Eu jamais. Ei, Pedro, cala a boca. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Sendo assim, queridos, a pergunta que Jesus faz deveria ser levada a sério. Essa pergunta deveria bradar em nossos ouvidos como um grito de alerta a um iminente perigo de vida. Ao pensarmos negligenciar coisas eternas do porvir, do futuro, deveríamos lembrar dessa prescrutadora pergunta de Jesus: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Quando o indivíduo de fato entende o Evangelho de Deus, este terá a certeza que a resposta única e correta é que nada existe em toda a terra, nada, que possa ele conquistar para si e isso venha compensar perder a sua própria alma. Este entende que todo o dinheiro do mundo, ou tudo mais que o mundo possa lhe oferecer, não é melhor do que somente a Deus, somente a Deus, somente a Deus, prostrar-se e adorar, tendo a certeza que Ele é o seu único Senhor e Salvador. Este sim, é um verdadeiro discípulo. É um verdadeiro discípulo que, quando lê a primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 17, que diz: e este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam passa, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. O verdadeiro discípulo não discute com a palavra de Deus. Não fica dizendo: eu não concordo com João. Ei, não é João, é a palavra de Deus. Conversei um dia com um pastor me disse isso: você fala demais de Paulo, eu quero saber de Cristo. Eu digo: eita, e agora? Eu não concordo com Paulo, eu não concordo com João. Um verdadeiro discípulo, ele não discorda da palavra de Deus. Uma vez a palavra de Deus falou, está falado e pronto. Ele não fica com questionamentos. Ele não fica: ei, não é bem assim.
Ele não vai atrás de relativizar a palavra de Deus. Ele entende que pecado é pecado. E pronto. Ele entende que desobediência é desobediência e ponto final. O discípulo de Jesus, ele não fica discutindo, mas eu não fiz isso por isso, não. Ele somente olha para os céus e diz: contra ti pequei. E se redime diante do Senhor, em completa contrição de coração. Um verdadeiro discípulo do Senhor, ele se desnuda diante dos olhos de Deus. Não porque Deus não possa ver o mais profundo do seu interior e discernir os seus pensamentos, que Ele pode. Mas um verdadeiro discípulo, ele é sincero com Deus. Ele reconhece sua má conduta e da sua má conduta ele se arrepende, pede perdão e volta ao caminho de discipulado, juntinho do Senhor, e vai dizendo: Pai, vai me ensinando para o louvor da tua glória. Não me deixa envergonhar a ti. A maior vergonha da minha vida não é envergonhar meu pai, minha mãe, minha mulher, meus filhos, mas é envergonhar a ti, Senhor, o meu Salvador. Um verdadeiro discípulo, quando ler a palavra de Deus, simplesmente crer, se submete e o adora. Então, queridos, não podemos e nem devemos, após tudo quanto aqui foi falado, deixar de responder cá para nós mesmos algumas perguntas. Você tem alguma dúvida quanto à sua fé? Pergunta simples, objetiva. Você tem alguma dúvida quanto à sua fé? Não tem? Legal, que coisa boa. Maravilha, glória a Deus. Você tem amor grato à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo? Você tem? Poxa, isso é uma felicidade. Que coisa boa. Que maravilha. Isso é o caminho cristão. Qual a dimensão desse caminho? É estreitinho? É bem estreitinho? Bem apertadinho? É assim? Muito bem, glória a Deus. Eu vejo que você tem de fato negado a si mesmo, diante das respostas positivas a tudo quanto foi falado, perguntado. Com toda certeza você tem tomado a sua cruz todos os dias, e portanto você está plenamente apto a ser um discípulo do Senhor, ou seja, a segui-lo, pois você tem andado como um discípulo, pois este anda conforme o mestre lhe ordena. O mestre manda e o discípulo faz o quê? Obedece. E obedece, ainda que isso lhe custe negar a si mesmo, carregar a cruz, padecendo dores, sofrimentos, injustiças, perseguições e, se possível for, até a morte. A volta de Jesus, ela é certa, meus irmãos. Pregadores sérios têm falado sobre ela, os não sérios não falam. Como cristãos e verdadeiros discípulos, nós temos em nosso interior o anseio, o desejo desse segundo advento com sólida esperança e grandiosa alegria, pois afinal será lá, nesse momento, nesse advento, neste momento, vai ser naquele instante em que haveremos de ouvir a voz do Senhor dizendo: servo bom e fiel, entra na glória do teu Senhor e venha celebrar comigo as bodas. Glória a Deus.
Eita, se fosse a bênção, receba a bênção, tinha mais glória. Eu vou repetir de novo. Se somos este discípulo verdadeiro, que tem desejo e anseio da volta de Jesus, do seu segundo advento, até porque ele sabe que no grande dia, ele vai ouvir do seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria, no gozo do teu Senhor e celebra comigo as bodas do Cordeiro. Isso é o momento mais importante na vida de um crente, na vida do que foi salvo. É mais importante que tudo, e não se tem dado valor. Eu queria, enquanto eu tomo essa aguinha aqui, abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 6. 8, me perdoe. Capítulo 3, versículo 8. Nós vamos ler até o 18. 1 Pedro 3, 8 ao 18. Pronto? Glória a Deus. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados. Foi para isso que vocês foram chamados. E a bênção lhes será concedida. Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, que não é nesse mundo, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz. Esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhe perguntar a respeito de sua esperança, esteja sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenha sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhados ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Ministério de Louvor. Pedro adverte a todos os cristãos, os daquela época e os de hoje, dizendo-lhe que todos tenham um mesmo modo de pensar. O que isso não quer dizer uniformidade de pensamentos, mas unidade de pensamento. Corpo unido. Unido em quem? Quem é que pode nos unir? Cristo. O mesmo modo de pensar não é igual a concordarem em todos os assuntos. Mas tem tudo a ver, e somente a ver com união.
que literalmente tenhamos compaixão uns com os outros, como Pedro aqui nos adverte. Devemos sofrer uns com os outros. A admoestação de Pedro estava dentro de um contexto de quê? De pura perseguição. Portanto, este conselho de Pedro, ele foi bastante apropriado àqueles cristãos perseguidos, aos discípulos e seguidores de Cristo. Mas tenhamos em mente que este conselho, ele é de cunho perene, tem uma característica perene, pelo menos nesse mundo. Visto que o sofrimento por seguir a Jesus, ele não é só no passado, mas ele é no presente e será até o dia da sua volta. E cada dia vai ficar pior. Cada dia. Então esse conselho é para nós. Visto que o sofrimento por seguir a Jesus, ele é contínuo. Os cristãos são chamados a abençoar e não a amaldiçoar. Cristão não. Os cristãos são chamados da sepultura do pecado para a vida, para fazer o bem e não o mal. Os cristãos são chamados para a vida eterna, para a salvação. Não é para retribuir mal com mal. Os discípulos que seguem Jesus carregam sua cruz dia a dia. E por carregarem sua cruz dia a dia, por este motivo, eles são alvos de insultos, de escárnios, de mentiras. Contudo, ainda que diante sendo alvo dessa mira de todas essas coisas que nos afrontam, ainda assim, os cristãos jamais foram chamados a pagar com a mesma moeda. Esse negócio de se vingar e retaliar não é recurso de um discípulo. Isso é um recurso mundano. Os discípulos seguidores do nosso Senhor são chamados a promover paz e suportar as afrontas. Afinal, queridos, nós podemos ser feridos no corpo, contudo jamais irão tocar na nossa alma. Ela é do Senhor. Que nestes momentos nos utilizemos em responder quando assim formos afrontados, falando sobre a nossa certa esperança. Falemos sim, como a palavra diz, com humildade, sobre as grandezas de nosso Senhor, testemunhando sobre as grandezas dele, as grandes coisas que Jesus fez por nós. As redes sociais, ultimamente, pelo menos não em todos os crentes, mas na grande maioria, é falando sobre Afeganistão. Os missionários que estão indo para lá, estão indo para lá para levar a paz. Os que estão lá estão lá para levar a paz. Há missionários que perderam famílias, mas ainda assim estão lá pregando o evangelho do Senhor. Eu pergunto, nós, num país que tem toda a liberdade de culto, na igreja ou fora da igreja, na rua, em qualquer canto, nós, como
como que pessoas que dizemos que somos discípulos de Jesus, nós não nos envergonhamos disso, de não fazermos, de nos omitirmos. De não nos congregarmos, de privar as almas perdidas do evangelho que nos salvou. Às vezes há muita reclamação. Pastor Sérgio só prega exortando. E eu acho engraçado que os mais reclamam são os que mais colocam coisas aí de Renato Vaz. E Renato Vaz só pega pesado. Mas pegam as citações dele, acha bonito, bota. Pastor Sérgio demora demais pregando. Aí fica citando o José Mabessa. Eu não entendo. Não entendo. Que quando ele prega, dá uma reflexão, é 1h30. Começa o culto na hora que nós estamos aqui. Quando a gente sai daqui, 10 horas o culto está acontecendo. E está todo mundo lá. E todo domingo está lá. Eu não entendo. Eu não entendo. Se é de sofrermos, que soframos para a glória de Deus, ou seja, que soframos por fazer o bem, por fazermos a vontade de Deus, do que fazer o mal, porque o mal não é a vontade de Deus. E quando fazemos o mal, nisso não há virtude alguma, portanto isso não glorifica ao Senhor. O caminho de sofrimento de Jesus foi o caminho que glorificou a Deus. Seja isso para nós, discípulos de Jesus, força, incentivo para ir adiante, seguindo a Jesus de forma abnegada, intrépida, demonstrando uma vida grata ao amor indizível que muito nos amou. Está difícil? Olha para a cruz. Está doendo? Olha para a cruz. Está sendo injustiçado? Olha para a cruz. Quer desistir? Olha para a cruz. Ele não desistiu. Ele venceu. E nele nós somos mais que vencedores. Está difícil. É por isso que tem lá em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Não é comprar carro, casa, ganhar dinheiro, não. É passar por todas as agruras que os apóstolos, que os cristãos da nossa época, da época dos apóstolos, passaram e vem passando. Avalie se um missionário, se um pastor fosse olhar para todas essas coisas, ele desistiria. Mas ele tem que olhar para a cruz, porque aquele que está nele é infinitamente maior do que aquele que está no mundo. Nosso Senhor está com seus olhos sobre o justo, ou a promessa dele. E os seus ouvidos estão abertos para as suas orações. Seguir a Jesus é difícil. Eu sei que é muito difícil. Mas em nada é impossível na vida daqueles a quem Ele, Jesus, chamou. Não é impossível.
Nosso Senhor está com seus olhos sobre os seus justos e os seus ouvidos abertos para as suas orações. Então, ainda que com gemidos e com palavras, fique impossível de você explicar o que está sentindo ao Deus. O Espírito Santo leva ao Pai a nossa súplica. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa, um verdadeiro discípulo, ele tem convicção. E essa convicção é que ele não consegue mais viver sua vida sem Jesus. Uma vez que ele conheceu a Jesus, ele olha: Jesus, eu não tenho como viver mais sem a tua presença. O verdadeiro discípulo sabe o quão dependente e carente ele é do seu Senhor e do seu Salvador. Portanto, ele abre a sua boca. Vamos ficar em pé? Ele abre a sua boca e canta assim para o Senhor e Salvador de sua vida, dizendo: ainda que para te servir, Jesus, sofrer contigo é bem melhor do que errar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás. Amém.